bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 23 de abril de 2026 e o título é As Marés. Então vamos lá. Assim como as marés sobem e descem, se alternando, até mesmo várias vezes em um mesmo dia, também nós frequentemente oscilamos entre altos e baixos, entre tempos de calmaria e de intensidade. Há dias em que tudo o que queremos é silêncio e paz, deixar o tempo passar sem pressa e saborear cada momento. Enquanto em outros nos comportamos como um mar furioso, arrastando tudo o que estiver em nosso caminho. As águas representam simbolicamente os sentimentos. Coincidentemente, nosso corpo carrega uma grande quantidade desse valioso líquido. Somos oceanos experienciando toda a sorte de movimentos. Ora bailamos com suavidade, leveza e alegria. Ora nos desequilibramos na violência dos rodopios. Em certos momentos, a nossa luz brilha sobre o reflexo da superfície límpida e transparente, em contraste com os períodos de mergulho nas profundezas, onde buscamos tanto os abismos como os tesouros escondidos. A luz nos conecta a reflexões mais profundas e aos sentimentos mais intensos, enquanto o sol clareia a mente e nos traz uma boa dose de esperança e alegria. Há dias de baixa temperatura em que não estamos receptivos ao convívio e dias de temperatura agradável, em que nossa companhia é um convite e também promessa de momentos incríveis. Semelhante aos oceanos, seguimos cumprindo nossos ciclos, nos alternando diante das situações que, assim como a lua e o sol, nos impelem a avançar ou recuar. E é nesse vai e vem, na intensidade e na calmaria, no contraste de cada minuto vivido, que avançamos em nossa jornada evolutiva. O mar tem seus encantos e seus perigos. A melhor forma de lidar com ele é respeitando a sua natureza. Da mesma forma, a nossa natureza deve ser respeitada. Tantas vezes nos controlamos em demasia, represamos nossas águas, impedindo-nos de fluir. Se o respeito não começar por nós, ele não chegará a lugar nenhum. É nesses altos e baixos, nos movimentos, nos avanços e recuos que a vida vai acontecendo. E é assim que o fluxo traz o que precisamos e merecemos e leva o que já não nos serve. Respeitemos nossas marés e as mudanças que nos trazem abundância e equilíbrio. Afinal, em águas paradas, a serenidade é apenas aparente. Em seu âmago, tudo se deteriora. Sigamos o nosso balanço e deixemos a vida fluir, no ritmo de nossas marés. Vamos lá! Esse texto, né, fala justamente dos nossos altos e baixos, né? Quem não os tem, né? A nossa vida não segue um ritmo, né? Um fluxo assim retilíneo, né? Certinho, sempre constante, né? Porque afinal de contas a gente está aqui, né? E para evoluir, para aprender. E se tudo acontecesse muito, se não tivesse aí nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de adversidade, e mesmo, né, as vitórias, de qual seria o aprendizado? Quais seriam as lições? Né? Então, e nós, como vivemos num mundo de dualidade, a gente está aqui justamente para aprender a evoluir através dessa dualidade, a aprender a tirar o positivo da dualidade, né? Que nem a gente não pode enxergar isso só como uma forma negativa. Esses contrastes é que vão fazendo com que a gente aprenda a dar valor a algum lado, né? E trabalhar o outro. Todos nós temos luz e sombra. Né? Todo mundo, ninguém aqui que está aqui é pura luz, é perfeito. Então, nós vivemos num mundo de dualidade e de situações que envolvem essa dualidade, com pessoas que também têm, né, esses contrastes.
Ninguém é difícil alguém que esteja constantemente, não vou dizer que não exista, deve existir alguém, né, sei lá, um monge budista, talvez. Nem eles eu sei se conseguem estar constantemente no mesmo padrão vibratório, né? É, em absoluta paz. Vivendo num mundo tão caótico assim como a maioria das pessoas hoje em dia vive, né? Eu acho que até mesmo quem se enfia lá no meio do mato vai ter desafios, vai ter situações aí para enfrentar, né? E mas a gente que vive aí e está vivenciando situações caóticas, acontecimentos aí que nos desestabilizam mesmo constantemente, é um verdadeiro treino, né? Então a gente oscila. Aí fiz a analogia aí das marés, né? Que uma hora tá baixa, outra hora tá alta, uma hora tá calma, outra hora tá furiosa. E assim acontece com a gente. Tem dias que a gente tá super bem, alegre, feliz, né? Radiante aí. Tem dias que a gente não tá, né? Aquele dia que você fala, ah, não tô bom, né? Não tá afim de muita de interagir muito, quer ficar mais quietinho no seu canto, mais reflexivo, mais na paz, no sossego, né? Tem dias que você tá na energia de sair, de se comunicar, de estar em ambientes mais festivos, e tem dias que você simplesmente quer ficar quietinha em casa, lendo um livro, refletindo, meditando, fazendo algumas coisas, você com você mesmo, né? Eu, por exemplo, eu adoro passar uma tarde assim, lendo. Ontem mesmo, quase que eu acabei um livro inteiro, porque eu passei o dia, a história estava tão envolvente, é uma história que é um tipo de livro que eu gosto muito, por sinal, é um tema que eu leio com muita frequência e que é interessante porque eu gosto muito da cultura celta, né? Então é um livro que é de ficção, mas é uma narrativa a respeito da mitologia, né? Dos celtas e tal. E é uma coleção que é o sétimo livro. Eu estou no último livro, né? Então eu quero acabar, apesar de que é uma coleção que ela foi escrita não na ordem cronológica dos fatos. Ela foi intercalando. Mas aí você vai lembrando, você vai sabendo onde aquilo vai, né? Acabar, vai chegar. E eu gosto porque assim é um livro também que mistura personagens históricos verdadeiros, e eu já li muitos livros que falam também, né, que trazem a história, mesmo que trazem pesquisas arqueológicas, e aí tudo vai se ligando. Então para mim é muito interessante. Então nossa, viagem, né? Passei a tarde ali lendo e e para mim é assim, é um prazer aquilo, né? Agora tem gente que já gosta mais de sair, de estar, né, encontrar amigos, encontrar pessoas. E tem dias também que eu estou mais assim disposta, né, a estar reunida, né, com a família, com amigos, conversando num ambiente mais com mais pessoas. É muito, a gente tem essas variações, né, de humor e de energia. E E é uma coisa com a qual a gente tem que aprender a lidar e respeitar. Porque muitas vezes você está num dia que você está querendo paz e sossego. Não que você esteja mal-humorada, nada, mas aquele dia você quer paz e sossego. Ah, quero ficar eu na minha casinha, no meu cantinho, quietinha. E às vezes, por insistência de outras pessoas, às vezes para não parecer, não criar conflito ou para não ser mal interpretado, você acaba fazendo algumas coisas ou indo a lugares nos quais você não está naquela sintonia, você não está com vontade, você vai contra a sua vontade. E é isso algo que a gente precisa aprender também a impor respeito, a falar de forma respeitosa, mas se fazer entender, olha, hoje eu não estou muito disposta para isso, hoje eu eu tinha outros planos, sabe? Saber se colocar, se posicionar, né?
ou se é uma situação que não tem jeito mesmo, aí o negócio é você mudar a sua energia e tentar tirar o máximo proveito ali do lugar que você tiver que estar. Às vezes é um evento que você não pode faltar, né? Às vezes vamos supor, um casamento de um familiar que não tem como, você não está com vontade de ir, mas você não tem como, porque a gente tem algumas questões também que a gente tem sociais que a gente tem que aprender a contornar, né? A ter jogo de cintura. E algumas, vamos dizer assim, obrigações, não que a gente seja obrigado, mas algumas situações que é importante até que a gente aprenda a lidar com aquilo, porque também a gente não pode entrar naquela questão de também tudo só a meu respeito. Então, hoje eu não tô, é uma situação importante, importante que eu esteja lá, mas hoje eu não estou com vontade, então o que importa é o que a gente tem que trabalhar justamente isso, né? A gente saber equilibrar as situações. Então, no dia que você não está com que você quer ficar em paz, que você programou você ficar na sua casa, tudo, e você não tem um compromisso que seja inadiável, que você tenha que estar, aí mesmo que te convidem e falar hoje eu programei isso. Agora, com situações que a gente tem realmente, às vezes, que estar presente, mesmo que às vezes a gente não esteja com vontade, também é uma possibilidade de aprender a equilibrar essa nossa dualidade, né? Porque a gente também está aqui para aprender a conviver, né? A aprender a se melhorar como ser humano, e isso inclui equilibrar justamente essas situações. É importante que a gente se respeite, mas também é importante que a gente aprenda. Você não pode se fechar num casulo e pensar tudo é a meu respeito, é só quando eu quero, quando eu não quero. A gente vive em sociedade, então a gente tem que aprender a equilibrar justamente essas situações. E ninguém está onde não tem que estar, né? Ninguém convive com pessoas com as quais não tem que conviver. Porque aquelas que deixam de fazer sentido, os laços acabam se rompendo e cada um segue seu caminho. Isso é algo que todo mundo já deve ter percebido. Há pessoas com as quais a gente tem laços, vínculos extensos, né? Nossa família, por exemplo, e há pessoas com as quais a gente vive temporadas, são temporadas de aprendizado. E às vezes a sintonia se perde, cada um vai trilhar um outro caminho, mas aquele aprendizado daquele momento fica. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho trazem algum aprendizado e levam também, né? Cada um é uma troca. Então, cada um leva um pedacinho daquele momento, daquela interação. E é importante que a gente também aprenda quando a gente consegue se respeitar e entender nosso funcionamento, né, as nossas marés, a gente acaba amadurecendo nessas questões, tendo uma maturidade emocional maior e a cada vez mais facilidade de lidar com essas situações que exigem um equilíbrio, que exigem aí um posicionamento para encarar desafios, porque a vida é feita de desafios. Mas o fortalecimento começa com o nosso respeito, né? O nosso fortalecimento interior. E até eu falo da lua e do sol, né, que interferem nas marés, porque inclusive nas cartas, né, do baralho cigano tem a lua e o sol, né? E a lua trata justamente dessa coisa do mistério, da espiritualidade, da interiorização. E o sol fala da clareza, né, de você, dos caminhos aí abertos, claros, do fluir, né? Você consegue enxergar ali tudo com muita objetividade, com muito mais clareza. E nós temos essas alternâncias, né, na nossa vida. Momentos em que a gente precisa se interiorizar, se fortalecer internamente, e momentos em que você já tudo está muito claro para você. Seus objetivos estão muito claros, você sabe, mas são processos, né? Começa dentro e aí essa luminosidade e essa clareza acaba se externando. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer, mas tem que ter justamente esse respeito, porque o que acontece é que
a gente não pode sempre só fazer as coisas da forma que a gente quer, porque a gente vive em sociedade, a gente tem algumas responsabilidades, a gente tem alguns compromissos que precisamos, aí mesmo que às vezes não seja algo que a gente faça com prazer, mas precisamos aprender a lidar com aquilo. Fazem parte da nossa vida. E isso é um aprendizado importante. Mas, por outro lado, também a gente tem que aprender a traçar limites. Porque muitas vezes, em muitas situações, muitas pessoas acabam sempre cedendo aos anseios alheios, né? Sempre cedendo às exigências dos outros e nunca se posiciona, às vezes mesmo com relação a opiniões, não manifesta o que realmente pensa e sempre aceita, né? Mesmo que não concorde, respeita a opinião alheia, mas não pede, né, a reciprocidade. E tem que ser assim, nós estamos, assim, num momento, principalmente, em que há muitas divergências. E, assim como a gente quer que respeitem a nossa opinião, a gente tem que respeitar do outro. Mas se a gente respeita, não é justo que a gente aceite o desrespeito. Né? E é o que está acontecendo, às vezes, muito para evitar conflito, porque há pessoas que não conseguem, né, debater. Elas querem impor. E, às vezes, para evitar conflito, muitos acabam aceitando aquela imposição e não revelam o que realmente pensam. E é muito desgastante você viver um personagem, você não poder ser você realmente. E também, se o outro não consegue conviver com a divergência, não consegue conviver com opiniões diferentes, com formas de pensar diferentes, com visões de mundo diferentes, então, às vezes, é alguém que não, se não te respeita, talvez seja uma pessoa que não mereça também estar muito próximo, né? Por isso que eu falo que há pessoas com as quais a gente convive em um determinado momento, tudo é aprendizado, a experiência é válida, mas chega um momento em que tem que haver uma ruptura. É lógico que, como eu falei, há laços que, né, a gente tem que saber contornar, porque normalmente a família da gente é onde é o nosso maior laboratório de crescimento e evolução. Então ali é onde a gente tem aprendizados e arestas ali para aparar, né? Não estamos ali por acaso. Mas há situações que vêm que são momentâneas, há pessoas que são momentâneas na nossa vida. E assim, acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei várias vezes por isso, né? Pessoa, assim, aquelas amizades que você que tem um ciclo ali, um determinado momento elas fazem sentido e com o tempo há um afastamento, há uma quebra de vínculo, porque também há escolhas diferentes, né, de caminhos e tá tudo bem. Não é importante que não haja ali mágoa, ressentimento, nada disso. Né? Que eu aprendi guardar o que foi positivo e o que não foi, descarta e vida que segue. Né? Então, essas marés que a gente enfrenta são importantes para o nosso processo evolutivo, né? Nós somos, né? A água representa os sentimentos, então trabalhar os nossos sentimentos, dar passagem e trazer a beleza, né? Do mar, né? A profundidade, às vezes olhar aquele brilho, né? Aquela coisa mais superficial, que é lindo de se observar, mas saber que no fundo daquilo há muitas coisas a serem reveladas e conhecidas, né? O mar até hoje, né? Tem profundidades aí que nunca foram exploradas. E é o que a gente tem que trabalhar em nós, né? De vez em quando fazer aquele mergulho e descobrir ali os tesouros escondidos e também trabalhar, né, as sombras que precisam ser ali dissipadas, levar luz, mais luz, né, para as coisas que a gente ainda precisa melhorar como ser humano e
como parte aqui, né, desse processo evolutivo pelo qual a gente está passando. Justamente estamos aqui não, com algum propósito. Às vezes a gente ainda não sabe exatamente o que, mas todos temos aqui um propósito. E são esses altos e baixos que vão nos levando a chegar a entender qual é o nosso caminho aqui, né? Por que estamos aqui? Qual a finalidade? Qual a nossa contribuição? O que é possível para nós fazermos para contribuir aí para um mundo melhor, para essa transição que a gente está vivendo, que cada um aí tem, né, um propósito, uma missão, e esses altos e baixos é que vão nos trabalhando e nos aprimorando para chegar aí a nossa verdadeira essência, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.